Assunto de hoje: o Espírito Santo. O Espírito Santo é o representante de Cristo na terra. Por isso, Jesus fala do Espírito Santo sendo outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, versículo 16. Sabemos que o Novo Testamento foi escrito inicialmente em grego. No grego, a palavra que foi traduzida por Consolador é Parakletos, que significa também advogado. Em 1 João 2 versículos 1 e 2, Jesus é apresentado sendo nosso Parakletos, nosso Consolador ou advogado. Por isso, em João 14, versículo 16, Jesus fala do Espírito Santo, sendo outro Parakletos, ou seja, outro Consolador. Enquanto Jesus é nosso advogado para com o Pai, o Espírito Santo é nosso advogado junto a Jesus, nos guiando até Ele. Jesus falou da obra do Espírito Santo, ao nos guiar até Ele, com as seguintes palavras: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. João 14, versículo 26. Jesus também afirmou sobre o Espírito Santo: Ele falará de mim. João 15, versículo 26. Assim, sem o Espírito Santo, é impossível uma interpretação correta da Bíblia, que nos mostra o Cordeiro de Deus. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. O texto do Evangelho de João 14, versículo 16, ao mesmo tempo que mostra que o Espírito Santo é outro Consolador, distinto de Jesus, também revela, ao mesmo tempo, que o Espírito Santo é uma pessoa igual a Jesus. A própria palavra, outro, estabelece esta verdade. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. No grego, a expressão outro está allos. O dicionário do Novo Testamento grego, do Dr. William Carey Taylor, afirma: allos, outro da mesma qualidade. Desta forma, podemos entender claramente que o Espírito Santo possui a mesma natureza de Jesus, sendo uma pessoa igual a ele e ao Pai. Assim, o Espírito Santo é um com o Pai e o Filho, formando com eles a divindade. Por isso, as pessoas que aceitam o sacrifício de Jesus e o amor de Deus são batizadas, não apenas em nome do Pai e do Filho, mas também em nome do Espírito Santo. Jesus ordenou: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. O pecado contra o Espírito Santo é o único para o qual não existe perdão. Jesus afirmou: Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Mateus 12, versículos 31 e 32. Segundo o texto, do Evangelho de João,
capítulo 16, versículo 8, a obra do Espírito Santo é convencer do pecado. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo se afastar de alguém, essa pessoa não mais sentirá, portanto, necessidade de arrependimento ou perdão, já que não será convencida do pecado. Em tais circunstâncias, não buscará a misericórdia de Deus, ficando assim sem perdão. Quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, através de sua palavra em nossa consciência, precisamos estar prontos para ouvirmos sua voz e seguir sua orientação. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3 versículo 7 e 4 versículo 7.